Olá pessoal, recentemente uma portaria do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, do órgão ambiental estadual de Santa Catarina, causou o maior alvoroço aí em quem trabalha com licenciamento ambiental, em quem atua na área ambiental, empreendedores, advogados, e a partir dessa portaria 165 nasceu ali uma grande preocupação, como se a partir da edição dessa portaria todo o litoral catarinense, inclusive grande parte da ilha de Florianópolis, ou seja, toda a faixa de 300 metros a partir da linha pré-mar máxima estaria dentro de uma área de preservação em razão da restinga. Então, absolutamente todo o nosso litoral. Mas será que é verdade? Será que a gente tem que encarar dessa forma todo o litoral catarinense como uma grande restinga? Para a gente entender um pouquinho melhor dessa história, a gente tem que entender o que está por trás dessa decisão do órgão ambiental em editar essa portaria. Essa portaria nasce a partir de uma decisão judicial. Uma decisão judicial em um caso em específico lá no município de Garopaba. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, em Garopaba havia uma construtora, não sei se era uma construtora ou eram pessoas físicas, enfim, mas que decidiram ali edificar numa determinada localidade um pequeno condomínio com 6 unidades habitacionais. E esse condomínio foi alvo, ele só teve as suas autorizações, mas ele foi alvo de denúncia junto ao Ministério Público Estadual, e isso culminou na propositura, então, de uma ação judicial para que fossem paralisadas as obras e para que fossem suspensos os alvarás e autorizações emitidas para esse empreendimento. Basicamente, quando essa ação chegou no Poder Judiciário, o Poder Judiciário decidiu por suspender de fato a obra liminarmente e determinou ao órgão ambiental de Santa Catarina, o órgão ambiental estadual, ao IMA, ao Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, que considerasse toda a restinga dentro da faixa de 300 metros como área de preservação permanente. Então, na prática, essa decisão liminar, ela obrigou o IMA a fazer essa regulamentação. Eu vou colocar para vocês exatamente como foi posta essa decisão. Então, o juiz determinou que reconheçam como restinga objeto de proteção como área de preservação permanente em toda a extensão da sua competência. Aí, o primeiro ponto ali, que a gente consegue ver, a faixa mínima de 300 metros medidos a partir da linha pré-mar máxima, com ou sem vegetação, e em qualquer localização ou extensão quando recoberta por vegetação, com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues, conferindo aplicabilidade do artigo 3º, inciso 2º da Lei 12.651, que é o nosso Código Florestal, combinado com o artigo 3º, inciso 9º da Resolução CONAMA 303 de 2002, adotando as providências legais cabíveis aos entes. É isso que trata a decisão. Se a gente observar, o pano de fundo dessa decisão não é o Código Florestal, não é a Lei 12.651 de 2012, mas a Resolução CONAMA 303 de 2002, que passou a ter a sua validade retomada a partir do julgamento do STF, que revogou a Resolução CONAMA 500 de 2020 e retomou então a validade da Resolução CONAMA 303. Esse é o pano de fundo. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Na prática, essa decisão ela manda que seja cumprida a Resolução CONAMA 303 e o Código Florestal de maneira conjunta. E o que fala de fato a Resolução CONAMA 303? Lá na Resolução CONAMA 303, no artigo 3º, ele diz o seguinte, que constitui área de preservação permanente a área situada. Aí ali do inciso 9º ele fala a área situada nas restingas, em faixa mínima de 300 metros medidos a partir da linha pré-mar máxima, ou em qualquer localização ou extensão quando recoberta por vegetação,
com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Basicamente, isso que está descrito na linha B do inciso 9 do artigo 3º da Resolução CONAMA 303 é o que fala hoje o nosso Código Florestal, né? Porque o nosso Código Florestal hoje estabelece que as restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues são consideradas áreas de preservação permanente. No nosso Código Florestal hoje não é estabelecida essa faixa de 300 metros. O que soa bastante estranho, e aqui eu não quero entrar, né, até para não confundir, mas só quase fazendo um parênteses, soa bastante estranho quando a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do ano de 2002, e um Código Florestal do ano de 2012, onde o legislador na época, o Congresso Federal, escolheu não adotar essa faixa mínima de 300 metros. Ele replicou a linha B do inciso 9, mas ele não optou por replicar a linha A, que é onde ele fala da faixa mínima de 300 metros. Mas percebam que a resolução CONAMA 303, ele não trata se tem vegetação ou não tem vegetação, mas ele diz que é na restinga. E aí nasce uma primeira grande confusão em toda essa celeuma quando envolve restinga. A restinga não é vegetação. A restinga é um acidente geológico. Ela tem a sua característica geológica própria. E ali na restinga, comumente se desenvolve a vegetação de restinga, que ela pode também se desenvolver em um outro ambiente, mas ela tem suas características próprias. Então, voltando ao caso do IMA, o que o IMA fez a partir dessa decisão, que obrigou com que ele então reconhecesse como restinga objeto de proteção como área de preservação permanente em toda a extensão de competência a faixa mínima de 300 metros medidos a partir da linha pré-mar máxima com ou sem vegetação. Mas olha o detalhe aqui que a gente precisa se ater, né? Algo que me fascina muitas vezes no direito ambiental, embora a minha formação, alguns de vocês saibam, é totalmente técnica, né? Mas algo que me fascina no direito ambiental, que me fez estudar, né, o direito ambiental, é o poder das palavras e o poder da interpretação. Eu sempre gosto de dizer que o advogado é o profissional mais capacitado para interpretar a lei, né? Quando a gente entra no campo da jurisprudência, quando a gente entra no campo da súmula, né? Eu sempre gosto de defender os advogados nesse ponto. Mas a gente também tem que ter um pouco de capacidade de entender muitas vezes, né? Eu me lembro que época de colégio, às vezes fazia uma pergunta para a professora e ela lá ia dizer, não, a interpretação faz parte da prova, né? Então, e aqui também, interpretação faz parte da prova. Porque se a gente olhar novamente, eu vou colocar para vocês novamente a sentença, né? Na verdade não é a sentença, é uma liminar, tá? Mas se vocês olharem novamente, é reconhecer como restinga, mas aquela restinga que é objeto de proteção como APP. Ou seja, apenas a restinga presente dentro dessa faixa de 300 metros medidos a partir da linha pré-mar máxima é que será considerada como área de preservação permanente. É isso que está sendo falado aqui, tendo vegetação ou não. Mas o ponto-chave é que não é porque está a 300 metros da linha pré-mar máxima que será uma restinga, geologicamente falando. Ou seja, em termos geológicos, a gente precisa caracterizar a restinga, né, geológica para que a gente tenha de fato uma restinga dentro desses critérios dos 300 metros. É diferente de quando a gente tem a vegetação de restinga, que ela é protetora de dunas. É diferente, né? Então, o que essa decisão e a portaria do IMA, porque o IMA foi obrigado a tomar essa decisão, né? Obrigado a fazer a portaria por força da decisão judicial. E nesse ponto, muito adequado a decisão do IMA, em cumprir a decisão judicial. Mas a gente também precisa tomar cuidado
com essa visão, muitas vezes, de um desastre, né? Vamos parar a economia. É lógico que há muitas coisas que precisam ser discutidas no âmbito dessa ação, né? E eu confesso que eu não quero aqui dar muito meu juízo de valor. Mas o que eu quero aqui com esse vídeo é talvez esclarecer de forma mais tranquila, né, o que de fato essa decisão quis dizer, né, e o que de fato se repercute a partir da própria portaria do IMA. Porque se a gente olhar a portaria 165 de 2023 do IMA, e eu vou colocá-la para vocês aqui agora, né, ele estabelece lá no artigo 1º que fica reconhecida como restinga objeto de proteção como área de preservação permanente em toda a extensão de sua competência a faixa mínima de 300 metros medidos a partir da linha pré-mar máxima com ou sem vegetação. Ou seja, a restinga que é objeto de proteção. Ou seja, primeiro de tudo, precisa ser restinga. Precisa ser o acidente geológico restinga. Caso contrário, a gente já exclui. A gente não precisa se preocupar. Não há uma APP em local que não seja geologicamente caracterizado como restinga. Porque, afinal de contas, é isso que falava dentro da resolução CONAMA 303. E ela também estabelece, ainda nesse artigo 1º, na linha 2ª, né, e em qualquer localização ou extensão quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues, né, conferindo então a aplicabilidade do artigo 3º, inciso 2º da Lei 2.651, combinado com o artigo 3º, inciso 9º da Resolução CONAMA 303. É isso que fala hoje essa portaria, né? Lembrando que uma portaria ela tem resultado imediato da porta para dentro, ou seja, ela é válida para os servidores do IMA, então outros órgãos ambientais não precisam e não têm a obrigatoriedade de cumprir essa decisão, e eles ainda podem naturalmente traçar os seus critérios de interpretação da norma, de aplicabilidade, de legalidade, né? Porque afinal de contas o Código Florestal está aí e está válido. A não ser que, né, outros órgãos ambientais resolvam seguir essa portaria do IMA, mas para que eles sigam essa portaria do IMA, se a gente for seguir o princípio da legalidade administrativa previsto na nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, a gente precisa então que tenha-se uma nova portaria do órgão eventualmente municipal, dizendo que ele vai cumprir o que fala a portaria 165 de 2023 do IMA. Precisa desse ato para que ele passe, então, a valer. Mas o ponto-chave importante para a gente entender em toda essa discussão é que não é todo o litoral de Santa Catarina que será objeto de proteção, né? Não é todo o litoral de Santa Catarina, né, que será considerado como restinga, né? Não são as áreas consolidadas. Agora, é lógico que é preocupante uma determinação dessa a partir do momento de todo o histórico. Inclusive, eu quero registrar aqui, né, um livro que foi produzido pelo CREA de Santa Catarina, né, um livro que foi produzido pelo CREA de Santa Catarina em 2015, né, com altíssima riqueza de dados técnicos sobre restinga. Na verdade, até um manual, Restinga Aspectos Técnicos e Forenses, tá? E, inclusive, eu vou colocar também na descrição o link desse material para que vocês também possam verificar lá, né, entender um pouco melhor dessa questão do aspecto técnico, né, de quando que de fato é geologicamente caracterizado uma restinga, né? E para a gente saber minimamente legalmente o que é caracterizado como restinga, aí a importância da gente ir para o nosso Código Florestal, né? Porque lá no Código Florestal, lá no artigo 3º do Código Florestal, a gente tem lá a definição muito clara do que é restinga, né? E ele trata, eu vou colocar para vocês aqui também, ele trata a restinga como um depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processo de sedimentação, onde se encontram diferentes tipos de comunidades que recebem influência marinha, né? Ou seja, esse é um ponto interessante de atenção, né? Ou seja, diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões
apresentando, de acordo com o estado institucional, estratos herbáceos, arbustivos e arbóreos. E esse último caso, mais interiorizado. Então, o ponto-chave de toda essa discussão é, primeiro, a gente saber se o local é caracterizado como restinga geológica ou não. Porque se ele não for caracterizado como restinga geológica, não há por que se aplicar uma faixa protetiva de 300 metros. Esse é um ponto muito importante que a gente não pode deixar para trás. Porque é exatamente isso que é o pano de fundo de toda essa ação civil pública, que é a resolução CONAMA 303. E é o que ele fala lá, né? Ou seja, não é uma faixa de 300 metros do nosso litoral que será considerada área de preservação permanente, mas a restinga encontrada dentro dessa faixa, ou a restinga quando ela tiver, aí sim, né, como protetora de dunas, né, quando tiver essa função de proteger as dunas ou estabilizadoras de mangues, e isso claramente está também disposto no nosso Código Florestal, na Lei 12.651. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu minimamente esse vídeo, então se inscreve aqui no canal, porque agora, a partir de hoje, nós vamos ter periodicamente postagens aqui semanais e cada semana com um tema diferente sobre a área ambiental. Então, se inscreve no canal, né? E curte também esse vídeo, porque isso é muito importante para quem está produzindo e naturalmente o YouTube acaba mandando e recomendando esse material para muito mais gente.